Vou falar da falácia secundum quid. Secundum quid, em latim. A falácia secundum quid é também conhecida como falácia da generalização precipitada. E vejam, esta falácia tem a ver com o primeiro estratagema de Schopenhauer da generalização indevida ou precipitada. Comete-se a falácia secundum quid sempre que se chega a uma generalização com base em casos muito escassos ou possivelmente não representativos. O argumento vai de casos particulares a uma regra geral com base em evidências inadequadas. Vamos a um exemplo. Estive em Cambridge por 10 minutos. Encontrei 3 pessoas, todas bêbadas. Todo lugar deve estar em perpétuo estado de embriaguez. É claro que essa não é uma verdade necessária. O espaço amostral foi muito reduzido para ele afirmar isso aí. A falácia está na suposição que tem de ser estabelecida. Deve-se tentar garantir que a amostra seja suficientemente grande e suficientemente representativa. Um ou dois casos em circunstâncias particulares não justificam a suposição de uma regra geral. Não mais do que ver uma moeda caindo 2 vezes seguidas com a face da coroa voltada para cima poderia justificar a afirmação de que ela se comportará sempre assim. Por trás da identificação da falácia está nosso reconhecimento de que os poucos casos observados podem constituir exceções a uma regra geral que prevaleça. Mais um exemplo. Alguém diz, não compre aqui. Certa vez eu comprei queijo e estava mofado. O comentário ao exemplo é, isso cheira a uma condenação ampla firmada sobre uma base estreita. Claramente se requer um julgamento sutil para distinguir um secundum quid de um caso em que um ou dois exemplos efetivamente possibilitam que se faça um julgamento válido. Essa é a afirmação mais importante dessa falácia. Vou repetir. Claramente se requer um julgamento sutil para distinguir um secundum quid de um caso em que um ou dois exemplos efetivamente já possibilitem que se faça um julgamento válido. Ao avaliar a aptidão de candidatos a pais adotivos, por exemplo, seria prudente fazer um julgamento com base num único incidente de abuso infantil. Ou seja, alguém vai querer adotar um filho, apenas um único incidente de abuso infantil já seria suficiente para você tirar o candidato da lista. No filme Doutor Fantástico, quando um comandante psicótico envia 6 aviões num ataque nuclear contra a União Soviética, o general tranquiliza o presidente e diz: não se pode condenar todo o sistema só por causa de uma única escorregadela. Ambos os casos lidam com sistemas que buscam um alcance de 100% de segurança e nos quais uma exceção isolada efetivamente valida um julgamento. Isso é que tem que se prestar atenção no secundum quid. Ele não é 100%, em 100% das vezes que você pode dizer isso. Pode ter um ou dois casos que validem uma regra geral. O secundum quid, por outro lado, diz respeito à circunstância mais geral na qual uma exceção isolada não valida um julgamento. A regra básica é: não se apresse em tirar conclusões apressadas. Isso é que tem que se evitar. E, sutilmente, analisar se o caso pode ser dito apenas por um ou dois exemplos como regra geral. Pesquisadores de opinião tentam ser muito cuidadosos para evitar secundum quid. Uma famosa pesquisa norte-americana certa vez previu erroneamente uma vitória dos republicanos porque efetuou a pesquisa por telefone, sem levar em conta que uma percentagem menor dos democratas possuía telefones. Aí fica difícil, né? Os partidos políticos não são de modo algum contrários a anunciar o apoio que estão recebendo, citando pesquisas obviamente não representativas. Isso aí todo mundo sabe. O conhecimento científico é como um campo de batalha minado de secundum quid. As teorias científicas são muitas vezes propostas com apenas alguns exemplos que as sustentam. O problema é saber quando há casos suficientes para se ter certeza da regra geral proposta para explicá-los. Esse é o problema central. Tem a ver com o problema da indução
e também com o problema da falseabilidade. Surpreendentemente, a resposta é nunca. Nunca temos certeza de quantos casos é suficiente para se dizer sobre uma regra geral. Vide o caso dos cisnes negros. A ciência avança sabendo que sempre pode surgir um novo caso que mostre que até mesmo as suas teorias mais sólidas estão erradas. 1 bilhão de maçãs podem ter atingido 1 bilhão de cabeças desde a descoberta de Newton. Mas ainda assim, bastaria que uma única maçã levitasse em vez de cair para obrigar ao menos a uma modificação da teoria geral da gravidade. Os Secundum Kids lhe serão muito úteis para persuadir audiências a aceitar julgamentos que coincidam com os seus. Você deve recorrer a 1 ou 2 casos, se possível bastante conhecidos, como provas de um julgamento geral. Vamos a um exemplo. Todos os atores são esquerdistas subversivos. Vou lhe dar alguns exemplos. Em seguida, espalhe sobre todos os membros da profissão a tinta que extraiu de 2 deles. Você dá exemplos e pelos exemplos... Isso aqui tem a ver também com raciocínio pelo exemplo. Esse último caso aqui, especificamente, tem a ver com raciocínio pelo exemplo. E aí você joga para uma regra geral e usa o Secundum Kid. Tá certo, pessoal? Espero que tenham entendido. Até a próxima falácia.